Dimas, peça de novo para fazer a visualização. Não tem nada não, Dimas, a gente dá um desconto no horário. Olá, Gilvanete, boa noite. Olá, Rosa, boa noite. Dimas, peça de novo para você entrar. Estou aguardando. Oi, Charlene, boa noite. Raquel, agora, eu acredito que agora vai. Dimas. Agora, Leonice, Opa, cadê você, Dimas? conseguiu? Estou aqui. Eu estou. Pronto, vamos Conseguiu agora? agora. Agora. Boa noite, graças a Deus, obrigada, Graças a Senhor. Deus. De nada não, tem um descontinho aí, vamos embora. Oi, Lígia, boa noite. Vamos embora. Você, eu já fiz a prece, já disse que você vai trabalhar o tema do nascimento de Jesus. Já fiz até alguns avisos. Certo. Agora Foi, a tela acompanhei é aqui. toda sua. Tá certo, vamos lá, Meu né? nome é Leonice Boa. Gonzaga, porque você não me conhece, eu sou trabalhadora também da Sim. casa. Ok? Não, Leonice, eu conheço você muito ali dos trabalhos, tá certo? Muito dos Conhece? trabalhos. Tá me Bem. escutando? Tá me escutando Estou lhe escutando e direitinho? lhe vendo bem, graças a Deus. Pronto. Vamos embora, vamos Então vamos embora. lá, né? E a noite Vamos nos lá. espera. Vamos lá agora, boa noite a todos, né? Isso é um dia de bênção, não é isso? Nós estamos aqui juntos, como normalmente estamos presencialmente nesse trabalho do NEAM, um trabalho muito importante, não é isso? É um trabalho essencial que nós fazemos no NEAM, presencialmente. Eu já estou até com saudades, né, de desse trabalho presencial, porque a gente lida com as pessoas diretamente, e a gente vai sempre se renovando a cada dia de trabalho, todos nós sabemos disso, não é isso? Com certeza, com E vai certeza. crescendo, se fortalecendo. Então, estamos passando por esse momento de transição, é um momento difícil, mas é um momento de transição, não é? É, Onde todos nós estamos sendo testados. E nada mais importante nesse momento do que a gente falar de Jesus, lembrar de Jesus, não é isso? Lembrar de Jesus. E lembrar do nascimento de Jesus, não é? Lembrar do nascimento de Jesus, e esse nascimento ele se expressa de diversas formas, né? Primeiro, a gente tem que lembrar que essa vinda do Messias, ela foi anunciada por muito tempo, não é isso? Ela foi anunciada pelos profetas, né? uhum, E depois ela foi observada pelos três reis magos, né? Já uhum, próximo ao nascimento dele, e, e isso foi um impacto muito forte na humanidade, não é? A humanidade ela mudou, não é? A humanidade mudou após o nascimento de Jesus. Esse nascimento de Jesus, ele não foi uma coisa assim ao acaso, não é? Ele não foi uma coisa ao acaso. uhum. A vinda do Messias já vinha antes sendo escutada, vista, né? Que a gente fala assim,
os profetas antigamente, eles falavam sempre, recebiam a mensagem de Deus, e é de Deus, porque os profetas, eles eram médios, não é isso? Eles eram médios, eles recebiam informações, né, que hoje nós também temos hoje muitos médios, né? Temos um grande exemplo no Brasil, né, que foi Francisco Cândido Xavier, um grande exemplo para a humanidade na era contemporânea, né? Temos outros também no Brasil, não é? O Barçanufo, né? Então, é isso, temos inúmeros, né? E temos outros tantos que a gente sabe que trabalharam nessa comunicação, isso no tempo contemporâneo, né? Na era contemporânea. Mas no passado, a gente pode fazer um parênteses aqui, que a gente teve um certo distanciamento dessa comunicação, porque o mundo, houve uma transformação, e essa comunicação quase que direta, não é? Com os espíritos, e constante, né? E intensa, né? Ela sofreu um certo distanciamento. Mas naquela época do passado, né? Antes de Cristo, por exemplo, a gente tem os profetas, né? Que já, Isaías, 700 anos antes de Cristo, Isaías, né? O profeta Isaías, ele já previa que Jesus ia nascer através de uma virgem, né? Através de uma moça virgem, né? E seria ali na cidade de Belém, esse nascimento, né? Então, o Isaías, ele conta a época do nascimento de Jesus e que seria através de uma virgem, né? Esse nascimento. Então, já prevendo, né? Isso aqui, gente, é uma das histórias, né? Confirmadas, está na Bíblia, que comprovam as profecias, né? Que indicavam o nascimento do Messias, não é isso? E diziam que ele ia nascer entre os povos, né? Já dizia isso também, né? E antes mesmo já se tinha várias profecias que a gente pode estudar. A gente tem na Gênese, né? A gente tem na Gênese essa informação, né? No capítulo 3, né? E tem 15, tem isso aí. Tem nos Hebreus, no capítulo 10, a gente pode ir lá pesquisar isso, e tem 4. Tem em Timóteo, 2 Timóteo, tem nos Gálatas, né? No capítulo 4, quer dizer, são inúmeros, tem Samuel, né, confirmado pelos apóstolos, né, Mateus confirma isso no capítulo 1, e tem 1 a 3. E tem também o Miqueias, né, que também o Miqueias, ele conviveu, é uma época de Isaías, né, e é confirmado isso por Mateus, tá? Lá em Miqueias, no capítulo 2, no livro de Miqueias, né, no 2, item capítulo 5, item 2. Então, são os profetas anunciando, não é, a vinda do Messias. E é interessante que, quando chega mais próximo, a gente tinha os 3 reis magos, né, e eles eram assim, como se fossem monges, pessoas espiritualizadas que viviam, eles eram astrônomos, né, e viviam pesquisando, né, como seria essa vinda do Messias, né? E essa vinda do Messias, eles observavam as estrelas, porque, veja, hoje em dia, o Emmanuel, a gente já, através do Espiritismo, a gente tem obras que falam, né, no mundo espiritual, né? Como diz Emmanuel, rezam as tradições, né, nas obras de Emmanuel, A Caminho da Luz, ele fala disso, que havia uma preparação para a vinda do Messias. Uhum. E essa preparação no mundo espiritual, não é? Então, o corpo, imagine o corpo de Jesus, não é? Como seria? Porque
todos nós, assim, a gente que estuda a doutrina espírita, mas é importante que a gente fale em algum detalhe, porque alguém pode observar e assistir isso aqui pela primeira vez e não encaixar direito. Mas vejam, nós estamos num mundo de provas e expiações. Né? O mundo, e hoje é fácil de entender, as crianças já observam que no mundo, no universo, existe bilhões e trilhões, né, até trilhões de estrelas e, consequentemente, planetas. Não é isso? Então, hoje não é difícil, não precisa ser hoje um observador. Teve uma época na humanidade que a gente olhava para as estrelas aquela época a gente pensava até que eram luzinhas que feito no Natal agora, que alguém criou, botava para iluminar, fazer as luzinhas, suas lâmpadas, porque a gente não tinha nem a capacidade de observação. Algumas pessoas mais ousadas aí começavam a observar a astronomia, as estrelas, né? Mas veja como é. Hoje, então, eles aprendiam muito através da astronomia, muitas coisas, tá? Só que a maioria não. Só que hoje a gente hoje não precisa nem ser um astrônomo, né? Porque hoje a gente tem institutos, não é? Tecnologia, né? A gente tem aí satélites, né? Telescópios que a NASA, por exemplo, e outros países aí estão, inclusive o Brasil participando, estão indo ao espaço observar. E hoje já se observa galáxias e galáxias e universos. Então, até uma criança hoje sabe que a nossa casa não é só a terra, né? Porque Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu pai. Jesus dizendo, né? O nosso lema de hoje, nosso mestre, né? Nosso personagem maior, né? Que a gente até pede, fala com satisfação, né? Mas a gente até assim pede aquela permissão da espiritualidade, dos nossos anjos, dos trabalhadores espirituais, né? Para que a gente, com a nossa pequenez, com a nossa possibilidade mínima, possa falar aqui do mestre, né? Pedir essa permissão para que a gente possa comentar sobre essa luz grande que veio, né, nos ajudar, nos renovar. Então, quando ele veio, sabendo que aqui é um mundo, veja só, é um mundo de segunda categoria, e eu digo de baixo para cima, né? Não é segunda como de a melhor ainda, né? Nós estamos subindo ainda na segunda categoria, porque é um mundo de provas e expiações. Depois, só para falar um pouquinho do que foi a vinda de Jesus. Depois nós iremos para o mundo de regeneração, depois mundos felizes, não é isso? Mundos celestiais, não é? E assim por diante, até chegar à escala maior. E a gente nem imagina que escala está Jesus. Um espírito puro, luz plena, não é? Luz plena, porque nas obras de Emmanuel, ele fala que Jesus, ele é administrador, não é? Da galáxia. E há obras, já quem diga, já até que mais do que uma galáxia, tá? Porque quando a pessoa, o espírito, tem capacidade, ele consegue administrar não mais, né? Porque a capacidade dele de amor, de luz, né? De compartilhamento é tão grande, ele pode abranger, não como forma de acumular poderes, não é isso não, como forma de orientar espíritos necessitados, né? Então, já se sabe, através do mundo espiritual, que ele é o governador da galáxia, né? Então, imagine um espírito que tem a capacidade de formar a Terra, porque também está dito nas obras, né, de Emmanuel essa capacidade, né, a Caminho da Luz e outras obras onde Jesus ele foi o construtor da Terra, né? Então, será que é à toa que a gente diz assim, Deus, né? A gente tem essa observação e forma de entendimento de que Jesus é Deus. Mas imagine se não seria lógico, né? Um espírito tão evoluído, porque quem de nós pode ver Deus cara a cara, né? Deus assim, conversar com ele assim. Claro que Deus ele está em tudo,
né? Está em todos. É uma forma de a gente entender a presença de Deus conosco. Mas Jesus se comunicava direto. Dizem, a gente chama assim, que ele era o médio de Deus, né? Ele era um comunicador direto com Deus. Então, imagina um espírito desse, ele vir para um mundo de provas e expiações, que é um mundo muito denso. Os mundos, eles são formados, não é, de acordo com, tem duas evoluções, a do próprio mundo, não é, e a dos habitantes, seus habitantes. Então, quando a gente está numa faixa evolutiva mais baixa, moralmente e intelectualmente, muitas vezes, principalmente moralmente mais baixa, a gente habita um mundo mais denso, é natural, é fácil de compreender, não é? A gente é mais materializado, né? Mais grosseiro, materialmente falando e moralmente também. Então, a gente vai habitar aquele planeta que tem a ver com a nossa, o nosso nível evolutivo moralmente. Então, o mundo de provas e expiações é um mundo denso, né? O mundo vai se depurando, os seus moradores, os seus habitantes, os seus espíritos vão evoluindo moralmente, não é? E irão habitando outros mundos mais depurados, né? Mais depurados. E assim vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. Jesus é um espírito divino, como existem mundos divinos. Então, mundos crísticos, né? Mundos crísticos, mundos divinos e mundos crísticos. Então, são habitados por espíritos divinos e espíritos crísticos. Os espíritos crísticos, um Cristo é um espírito co-criador. Por isso que ele dizia assim, eu e meu pai somos um só, porque ele passou a ter identidade com Deus, né? Ele é um espírito evoluído, que ele chegou a dizer, ele não disse eu sou Deus, ele disse eu e meu pai somos um só. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. E o que é esse por mim? É seguir as orientações dele, não é? Vai e não peque mais, né? Ele dizia lá para a mulher, não é? A prostituta, e não é que queriam apedrejá-la, e ele, quem daqui entre vós não tem pecado. Então, quem não tiver pecado, então atire a primeira pedra. Então, para dizer que ele, nesse momento, veio encarnar num mundo de provas, um mundo denso, um mundo de provas e expiações. Porque isso, pelo amor, né? Pelo amor, ele tem tanto amor por nós, né? Que ele veio, houve uma preparação, claro, houveram vários espíritos, Abraão, Moisés, não é isso? Vieram sendo João, Elias, não é? Que é João Batista, são espíritos que vieram preparar a vinda dele, não é? Vieram deixar o mínimo. Você vê o caso de Sócrates, né? Sócrates, que viveu 500 anos também antes de Cristo. Então, era um espírito que ele já tinha uma capacidade reflexiva do que é a moral, né? É tanto que ele deu, a sua vida, ele praticamente entregou para não abrir mão do seu raciocínio moral, do seu pensamento, né? Porque ele não queria entrar num processo de corrupção, onde ele poderia ter sido libertado, porque ele ia ser morto, né? Por um julgamento lá, ia ser morto, né? E ele não ele poderia muito bem, os amigos dele, não, a gente dá um jeito aqui, só que então, se eu fizer isso, eu vou estar, tudo que eu fiz na minha vida, tudo que eu ensinei, veja que a gente está falando isso aqui, tudo é para o nosso ensinamento, gente. Tudo é para que todos nós estamos passando por esse processo de aprendizado. Todos nós, não é? Todos nós. Eu me lembro que o Papa, quando esteve aqui no Brasil, ele teve a oportunidade, não sei se todos vão lembrar, né? Mas ele disse, rezem por mim. O Papa, né? Rezem por mim.
João não Paulo é? II. João Paulo, se não me falha a memória, foi o próprio João Paulo disse isso, né? Teria João dito Paulo isso, II. né? Uhum. Então, rezem por mim. É bom a gente checar isso, que eu escutei isso na imprensa, não é? Então, no caso, você vê um espírito evoluído, uma pessoa que chega a ser papa, né, como o Francisco agora, né, o Papa Francisco. Então, somos todos nós humanos. Por quê? Porque vivemos num mundo de provas e expiações. Você vê um dos apóstolos, né, um dos apóstolos que negou, é um espírito também evoluído, veio para trabalhar com Jesus e também negou Jesus, está mostrando para a gente que todos nós estamos em fase de evolução. Né? E Paulo de Tarso, né? Porque é interessante que a gente, no decorrer dessa conversinha, dessa reflexão, nós, falando de Paulo de Tarso, se a gente perguntasse a Paulo de Tarso quando foi que, para você, que nasceu Jesus, né? A Paulo de Tarso. Paulo de Tarso ia dizer o quê? Foi há 30 anos atrás, quando ele foi concebido, não, Paulo de Tarso iria dizer, provavelmente, que para ele, Jesus nasceu lá na estrada de Damasco, não foi? Quando nasceu Jesus, o nascimento de Jesus, então o nascimento de Jesus para Paulo teria sido na estrada de Damasco, porque antes Jesus era um adversário, né? Paulo de Tarso via Jesus como um adversário. Isso no decorrer aqui, a gente vai voltar a tocar nesse ponto. Será que Jesus nasceu para a gente há 2000 anos atrás? Não é? Quando foi concebido naquela manjedoura? Será que ele nasceu lá? Nós estamos comemorando aqui o Natal, que é muito bom. Eu gosto, né? O Muito bem. ambiente, o clima natalino, né? Tão gostoso, Familiar, né? muito bom. Muito bom. Não é isso? Esse é um clima natalino que se a gente pudesse se esforçar um pouco para viver esse clima, durante todos os dias de nossa vida, seria muito bom. Mas nós temos dificuldades para isso. Mas estamos aqui nesse exercício de aprendizado. Então, voltando, Jesus, quando ele veio encarnar aqui, ele teve que ter uma preparação, como ele é um espírito crístico, não é? Ele é um espírito que está em relação direta com Deus, não tem muita lógica, materialmente falando, que esse espírito viesse para cá, não é? E tivesse essa facilidade em termos físicos, né? Se ele viesse direto. Então, também não é difícil da gente compreender de que ele teve que ser preparado, não é? O espírito, a luz, para voltar, para descer, não é? Descer a nossa condição física. Então, uma estrela, você vai pegar uma estrela, né? É o Sol, né? Uma Centauros, pegar uma estrela e reduzir ela para botar aqui no abajur. Estrela, né? Uma estrela, pegar ela e pegar a luz dela e condensar aquela estrela para colocar aqui no abajur. Seria mais ou menos essa analogia. Seria você, Jesus vir, né? Que é um espírito de muita luz, a luz dele expande. Gente, tem uns personagens que a gente poderia tomar como um exemplo aqui, não é? Por exemplo, Sai Baba, tem outros tantos que a gente pode falar, Chico Xavier, não é? Eu posso estender mais um pouquinho aqui. Eu estou falando de Sai Baba e de Chico Xavier porque a gente tem relatos que falam disso, né? Que Sai Baba chegava num lugar e o ambiente, né? Ele mudava. O ambiente ele mudava. Ele tinha uma expansão, né? De luz que mudava o ambiente. E Chico Xavier também, a gente tem relatos disso. Não sou eu que estou aqui conversando, né? Trocando, refletindo, falando de Jesus, falando dos grandes espíritos, né? Os auxiliares de Jesus, porque todos nós podemos ser auxiliares de Jesus, cada um, né? Cada um lá no seu pequenininho, não é? Mas cada um pode ser. Então, Chico Xavier, né? Sai Baba e outros, você chega a Maria Teresa de Calcutá, todos são espíritos auxiliares do mestre, são espíritos que acordaram, né? Para esse trabalho de um mestre, porque ele disse, se quiseres
né, me seguir, né, se despoja de tudo que tem. E o se despojar é para seguir ele. Então, quando ele veio, para ele vir, ele teve que se condensar nesse corpo físico, porque Jesus não tem mais necessidade de corpo físico, né, gente? Não é, a gente não vai imaginar que um espírito desse precisa mais de um corpo desse, né? Naturalmente, não é difícil a gente compreender isso, mas para ele descer, ele teve que ser preparado para. Por quê? Porque um corpo desse, ele não é fácil de um espírito desse habitar no corpo desse, né? A forma de constituição celulares, orgânicas, né? Não é própria para um espírito desse, né? Então é tanto que imagina, né? O centurião foi pedir para ele curar o seu servo, né? O centurião, o soldado romano, né? O chefe da guarda romana. E ele disse, mesmo assim, mestre, não precisa que tu vá na minha casa. Dizei uma só palavra, né? E meu servo será curado. Vê que capacidade, até que Jesus disse assim, toda Israel, eu nunca tinha visto fé tão grande, né? E ele disse, vai, o servo tá? Porque ele disse, se eu posso dar uma ordem a meus soldados, e eles vão lá e cumprem, eu que não sou ninguém, né? Como nós aqui, que a gente pede uma coisa, pede outra, pede para fazer isso, um chefe pede para fazer aquilo, pelo outro, né? Se eu faço isso, ele percebeu, ele entendia a grandeza de Jesus. Ele disse, então tu pode, mas ali Jesus fez mesmo, mandava. E para dizer que a luz dele expandia, né? E em qualquer lugar, bastava fé, como ele dizia, tua fé te curou, né? Então a luz dele era muito forte, então, para ele habitar esse corpo. Então já reza pelo mundo espiritual que Jesus teve que se preparar para descer. E quando chegou mais próximo, né? O ambiente da Terra ele começou a ser modificado. As estrelas, que hoje a gente não tem muito costume de observar apenas pelo Google, mais, né? Principalmente porque fica difícil na cidade, mas existem os instrumentos, né? Mas na época existiam os observadores, os astrônomos, que verificavam. E as estrelas mudavam, o ambiente mudava, o movimento, diziam qual era o movimento. Então, os três reis magos, eles estudaram o movimento das estrelas e eles sabiam onde Jesus ia nascer e em que época ia nascer. Incrível, né? Para a gente é incrível, mas para eles tinham informações mediúnicas disso, né? Existem escritos antigos que falavam já nisso. Então, eles acompanharam e localizaram, né? Quando Herodes, né, mandou, né, matar todas as crianças, né, porque alguém disse a ele, ele não sabia, alguém disse a ele que por ali, naquela região, teria nascido o rei, né? O rei, seria o Salvador, o nosso Salvador, quem veio nos ensinar a nos salvar. Salvador nesse sentido, tá, gente? E ele é o Salvador à medida que ele próprio vem para nos ensinar o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não posso aqui cruzar os braços, né? E dizer, não, eu vou ficar aqui de braço cruzado, porque Jesus disse que quer me salvar, não é? Então, isso aí é um trabalho dele, eu não tenho nada a ver com isso. Ele não fez o Salvador? Então não é bem assim, né? A gente tem que se movimentar, porque o mundo é movimento, né? É dinâmico, a evolução. Então, quando Herodes veio fazer a perseguição para matar todas as crianças até 2 anos, é que tomou conhecimento, né, que ali teria nascido, né, o Messias. Teria nascido o Messias. E quando ele, próximo a nascer, não é? Ele próximo a nascer, que Isabel, que era a prima, né, de Maria, né? Não é isso? Ele, nesse momento que Maria foi visitar Isabel, né? E a Isabel estava grávida de João, né? João é o evangelista, não é isso? Então, ele
foi que aconteceu, o João Batista, não é isso? O João Batista e o João Evangelista. Foi o João Batista estava na barriga e se mexeu, né? Porque Jesus estava ali, né? No ventre de Maria. Né? Então, fazer a força desse Espírito, né? Que é tão grande. Então, o nascimento de Jesus é uma coisa para a gente, assim, ícone na humanidade. Toda a história da humanidade, 2000 anos depois, a gente precisa acompanhar esse mestre, essa luz que foi vinda na Terra para nos ensinar e nos guiar, né? Porque ele disse que só depois de levar a última ovelha, né? Ele não vai nos esquecer, vai levar todos nós, né? Vou preparar a casa e quando estiver pronto, vou preparar a morada e virei, né? Vos buscar, todos nós, né? Então, o impacto que esse Espírito trouxe para nós é fundamental. É tanto que a gente hoje precisa perceber esse nascimento de Jesus, né, em nós, porque a história e o impacto, né, dizem que a luz dele, ele tinha o Públio Lentulus, né, que era um senador romano, né, existe uma carta dele, né, existe uma carta impressa num papel de cobre, lá uma folha de cobre, né, esse de Públio Lentulus, que ele fala de Jesus, né, ele fala de Jesus, isso é histórico. E ele diz que é um homem incomum, que os olhos dele brilham, segundo a carta que ele fala, né, brilham de tal forma que você, das duas coisas, você tem que amá-lo, né, ou temê-lo, porque a luz é muito forte. O semblante, a pele, tudo era belo, 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 belo. Ele faz até uma relação belo como era a Maria, sua mãe, né? Mas ele era um ser incomum, é essa carta que ele diz, é um homem de virtudes, é um homem de virtudes, um homem, ele dizia lá, que cura, né? Que cura, que ressuscita, né? O ressuscitar, que ele chegou a ressuscitar alguns corpos, né? Algumas pessoas e estava, o Espiritismo explica, né? Que aquele ser, ele estava ainda em fase, né, de transição, né? E sim, já poderia estar até morto, como a gente vê alguns casos aqui de pessoas que já foram até enterradas, né? E ainda poderiam viver. E Jesus via tudo, né? Ele quando criança, ele ressuscitava, porque tem história dele quando criança, porque ele teve que ficar, o papel dele era tão grande na humanidade que ele não pôde ser exposto de repente, porque ele já era, a família dele, José, já era chamada a atenção por algumas coisas que ele fazia, por algumas coisas que ele fazia, né? E isso chamava atenção, né? Porque, vamos supor, um passarinho morto ele fazia voar, reviver e voar, um bonequinho de barro ele fazia virar um passarinho e voar. Tem histórias, né, contadas disso, né? Então, muitas, eu vi histórias também que ele, quando criança, curou outra criança, né, que teria sido a vizinho ou primo dele, teria até morrido, e ele foi lá, pediu licença à família, e essa criança ressuscitou, voltou a viver, né? Então, são inúmeros, a gente não sabe nem 0,01% do que Jesus fez da sua capacidade. Então, quando ele veio e ficou, de certa forma, né, a gente sabe, enquanto criança, enquanto adolescente, ele ficou, de certa forma, isolado da vida pública, né, porque se ele se expusesse, ele fatalmente, o que aconteceu com ele no Calvário, né, o que aconteceu teria acontecido antes, né? Teria acontecido antes. É tanto que naquela festa que ele transforma a água em vinho, né? Ele diz: minha mãe,
eu não chegou ainda o momento, né? Ele fez aquela transformação, mas ele estava próximo a chegar a esse momento, mas não teria chegado. Mas as notícias, onde ele teve que, em algum momento, nos 3 últimos anos de sua vida, ele teve que intensificar e fazer, né? Fazer o que ele vinha fazer, que estava tudo escrito nas profecias. Então, quando chegou nesse momento que ele veio, né? Ele veio, foi difícil, né? Para ele encarnar. Mas dizem também que tudo isso está em obras espíritas. A gente tem inúmeras obras no espiritismo que fala desse processo reencarnatório. Diz que o corpo dele não aguentava tanta luz, tanta pressão da luz que tinha, da força que tinha aquele espírito, né? Então, quando a gente percebe, né, essa força de Jesus, aí a gente vai olhar hoje e dizer por que 2000 anos se passaram e a gente, cada dia que passa, por mais que a gente se distancie, os dias passam, os anos passam, os milênios passam, e a gente volta para, de algum momento, compreender que o caminho é ele, o caminho, a verdade e a vida. Então, o nascimento de Jesus é um fato importantíssimo para toda a humanidade, né? O próprio Gandhi, que não era católico, né? Não era cristão, né? Ele se expressou e disse se destruíssem todos os livros da humanidade, né? Se acontecesse algo que destruísse todos e restasse apenas o sermão, né, do monte, né? Então a humanidade não teria perdido nada. Então, você vê a mensagem, né, de tão forte que é esse Espírito. E aí nós perguntamos, né, como se perguntar para a Madre Teresa de Calcutá quando foi que nasceu Jesus, né? E uma vez foi perguntada a ela, né, onde é que está Deus? Ela disse, Deus para mim está em você. Então, se perguntasse a ela, né, quando nasceu Jesus, ela disse, nasceu Jesus no momento em que eu quis cuidar de você. Para mim, Jesus tem o quê? A consciência dela, o sentimento de que houve a transformação. Então, se perguntar para cada ser, né, de nossas vidas, quando nasceu Jesus, cada um vai ter sua resposta. Para nós, quando foi que nasceu Jesus, né? Então, a gente, inclusive, ainda está, esse nascimento de Jesus, porque, veja, Paulo de Tarso, Jesus nasceu para ele na estrada de Damasco, né? Ele teria dito, porque antes Jesus não era ninguém para ele, pelo contrário, era um adversário. E ali, naquele momento, é simbólico, é um momento simbólico, porque Jesus perguntou a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues, né? E Jesus sabia com quem estava falando, porque era um espírito muito preparado para o desenvolvimento espiritual, mas ele estava com o entendimento equivocado, né? Então, quando ele sofreu aquele choque, porque muitas vezes Jesus só nasce para a gente quando a gente leva um choque. Não é isso? Às vezes a gente vai ler o Evangelho, vai para a missa, assistir uma palestra, né? Não é? E é muito bonito, tal, mas nascer mesmo para a gente se transformar e ter a capacidade de rever, né, os nossos pensamentos, comportamentos, né, atitudes. A gente só vai, às vezes, conseguir essa transformação com alguma situação que a gente passar. Enquanto isso, a gente está inerte. Muitos de nós, né, estamos inertes. Eu acredito que a grande maioria está, uns mais ou menos, né? Mais ou menos. Uns conseguem fazer o que Madre Teresa, acordar mais cedo, enxergar o nascimento de Jesus mais cedo, né? Ou, né, antes de desencarnar. Uns conseguem com mais facilidade que outros não. Outros precisam ainda de uns
A gente gosta de dizer um puxão de orelha, né? Puxão É, de orelha assim, para poder, né, fazer, enxergar o caminho certo, porque a gente é meio teimoso, né? A gente quer a vida fácil, não é isso? Então, a gente, quando Jesus vai nascer para a gente? Quando é o nascimento de Jesus? Claro, a gente conhece essa história, né? A história dos profetas, o nascimento, tudo claro, tudo escrito, tudo previsto, não é isso? uhum, Então, o nascimento de Jesus, histórico, a história do nascimento de Jesus, a vinda de Jesus, é importante para a gente saber que o Salvador veio, ele veio nos conduzir. Mas agora, não, agora o nascimento de Jesus é um trabalho que nós temos que fazer dentro de nós, não é? E a gente com vai certeza. fazer a gente vai conhecer e entender esse nascimento de Jesus de algum momento. Vamos ter que vamos ter que entender esse nascimento. Então, que a gente procure que esse nascimento de Jesus em nós se dê de uma forma mais consciente, mas É, que nós busquemos, né? Porque a oportunidade que nós estamos tendo aqui, não só nessa conversa reflexiva, que é muito importante, a gente tem N obras aí para buscar essas informações, mas que a gente possa arregaçar a manga de alguma forma e fazer alguma coisa diretamente no centro espírita, numa igreja, não é? Num hospital lá diretamente, de alguma forma a gente possa fazer. E quando a gente ainda assim não tivermos essa capacidade, que a gente possa então fazer com quem está mais próximo de nós, dentro de casa, o vizinho, no trabalho, né? A gente consiga fazer essa transformação dentro de nós. A gente tem inúmeras, os Espíritos dizem que tem grandes, inúmeras oportunidades de mudança e de conhecer Jesus, e de conhecer esse nascimento, e fazer com que Jesus, um pouquinho dele cada dia, nasça no nosso coração. Agora é preciso vontade, né? E a gente vai acordar de todo jeito. Ou acorda, levanta direitinho, o sol amacia, a gente acorda, ou vai tocar uma campainha bem forte, ou alguém vai dar um beliscão e acordar a gente. Vai acordar para Jesus, a gente vai ter que acordar para Jesus. Não é isso? é isso aí. Pronto, eu recomendo, né, para todos nós que a gente busque esse nascimento de Jesus em nós, né? Que a gente descubra a cada dia o que foi que eu fiz para descobrir esse nascimento de Jesus. E o que foi que eu não fiz? O que foi que eu fiz diferente, né, de descobrir ele, para que a gente vá buscando e encontrando esse nascimento a cada dia. E essa reforma que nós estamos em busca de oportunidade é o que nos falta. Uma das grandes é o NEAM, que a gente pode Graças a participar Deus. na nossa Uhum. parcela, nós digamos, uma oportunidade que nós temos. Com certeza, Obrigado. Dino. Ô, gente, agora deixa eu dar uns avisos para depois você fazer a prece final, ok? Aguarde só um Ok. pouquinho. Bem, todas essas palestras, né, são gravadas nas redes sociais e sendo no Instagram do NEAM, como também no YouTube, né? Sim, Roberto avisou aí que os nossos plantões mudaram, os plantões do NEAM mudaram. Na próxima semana, essa semana continua como está, mas na próxima semana, na segunda-feira, dia 21, vai ser de 14 às 16h30, e na quarta-feira, 23, de 14 às 16h30, porque na quinta já temos a véspera de Natal, né? E a sexta é dia de Natal, dia 25. Aí na outra semana que antecede o Ano Novo, vai ser na segunda-feira, 28, das 14 às 16h30, e no dia 30, na quarta-feira, das 14 às 16h30. Vai ser os plantões para receber as doações, sejam elas em donativos, como também em valores, né, para ajudar o NEAM nessa campanha que o NEAM faz todo mês com o pessoal, né, das vovozinhas. Agora também da questão das palestras, né, da campanha do quilo, todos os domingos, das 7h30, no NEAM, usar a vestimenta adequada, como avisei antes, agora vou avisar novamente, usar calça comprida, camisa e blusa de manga, sapato confortável, né, porque as pessoas vão fazer a campanha presencial, usar máscara e álcool, né, na campanha do quilo. Como também temos o evangelho todas as segundas-feiras. Eu só não sei bem o horário, mas aí Roberto pode confirmar.
Se não me engano, é das 8 às 9 horas, aberto ao público. É só entrar no WhatsApp do NEAM e procurar saber. Eu acredito que o horário é esse, eu não me confirmei, é toda segunda-feira, das 8 às 9 horas, o estudo do Evangelho, né, com a participação do público, todos que entrarem vão participar. Temos essa campanha do quilo, temos também os plantões, o link também está no WhatsApp do pessoal que quer fazer o tratamento, né, dá o nome da pessoa que precisa do tratamento à distância, como também o endereço, né, o nome da pessoa e o endereço, e assim que a pessoa passar essa mensagem com esse pedido, sair para poder dar oportunidade para outras pessoas entrarem. Então, é só agradecer a você, Dimas, por essa palestra. O nascimento de Jesus é muito importante. Quando você falou aí que estamos na transição, né? Estamos na transição com dor, viu? Com dor mesmo, para a gente aprender. Essa é uma transição com dor, né? Então, vamos com dor mesmo. Mas é isso mesmo, né? Se não for pelo amor, vai ter que ser pela dor. Então, estamos aí. Né? Vamos pedir a você para fazer a prece final, agradecendo a todos que estão aí presentes, nossos irmãos encarnados e desencarnados, né, que tenham boa noite, que durmam bem, com muita luz, com muita saúde e cuidado, né? Muito cuidado, porque ainda estamos em pandemia. Agora pode fazer a prece final. Obrigado. Vamos refletir essa comunicação, buscar essa comunicação, né? E no final a gente vai fazer aquela prece que o mestre, nosso grande amigo, né? Nosso grande enviado de Jesus, de Deus, aliás, que veio para nos orientar e nos guiar, tá certo? Então, vamos fazer aquela prece que ele nos ensinou no final. E, no momento, vamos dar aquela respirada. Quem quiser fechar os olhos, fique à vontade, né? Para que a gente possa pedir essa força, né? Como o Leonice falou aí, estamos passando por muitas dificuldades, né? Na minha família mesmo aconteceu o desencarne. Então, foram tantos e tantos gente sofrendo no mundo todo. Então, a gente precisa pedir esse apoio, agradecer pelo que a gente pode fazer ainda, que já fez, o que pode fazer ainda, a oportunidade que a gente está tendo, e pedir, não só por nós, mas por tanta gente que sofreu e está sofrendo, né, nesse momento. Então, que a gente possa buscar essa comunicação, né, com os nossos anjos da guarda, com os mentores, né? Então, com toda a espiritualidade individual, familiar, e que a gente possa sempre se conectar com eles e agradecer uma oportunidade dessa que nós estamos tendo de falar sobre Jesus. E vamos, então, fazer a prece, né, que ele nos ensinou, não é? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, não só o material, mas o espiritual principalmente, e seja feita a tua vontade, não é? E venha o pão nosso de cada dia, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, não é? Então, que a gente possa continuar, não é? E continuar esse trabalho e esse relacionamento com Jesus um pouco mais a cada dia. Assim seja. Que assim seja. Eu tenho uma mensagem de Bezerra de Menezes para encerrar, porque você falou do nascimento de Jesus. Sempre que te decidas concretizar ideias e planos na exaltação do bem, recordas de Jesus, o governador da terra, que começou seu apostolado da redenção humana no obscuro recanto da estribaria. Bezerra de Menezes. Muita paz para todos, boa noite, durmam bem e cuidem-se, Boa noite, irmãos. Boa noite. Até amanhã com um novo trabalho. Obrigada a todos. Assim seja. Obrigado. Assim seja. Agora, Leonice. Opa! Cadê você, Dimas? Conseguiu? Estou aqui. Eu estou.
Pronto, vamos Conseguiu agora? agora. Agora. Boa noite, graças a Deus, obrigada, Graças a Senhor. Deus. Tem nada não, tem um biscoitinho aí, vamos embora. Oi, Lígia, boa noite. Vamos embora. Você, eu já fiz a prece, já disse que você vai trabalhar o tema o nascimento de Jesus. Já fiz até alguns avisos. Certo. Agora, Foi, a tela acompanhei. é toda sua. Tá certo, vamos lá, Meu né? nome é Leonice Boa. Gonzaga, porque você não me conhece, eu sou trabalhadora também da Sim. casa. Ok? Não, Leonice, eu conheço você muito ali dos trabalhos, tá certo? Muito dos Conhece? trabalhos. Tá me escutando? Tá me escutando Estou escutando e direitinho? lhe vendo bem, graças a Deus. Pronto. Vamos embora, vamos Então vamos embora. lá, né? E a noite Vamos nos lá. espera. Vamos lá agora. Boa noite a todos, né? Isso é um dia de bênção, não é isso? Nós estamos aqui juntos, como normalmente estamos presencialmente nesse trabalho do NEAM, um trabalho muito importante, não é isso? É um trabalho essencial que nós fazemos no NEAM, presencialmente. Eu já estou até com saudades, né, desse trabalho presencial, porque a gente lida com as pessoas diretamente, e a gente vai sempre se renovando a cada dia de trabalho, todos nós sabemos disso, não é isso? Com certeza. E vai crescendo, se fortalecendo. Então, estamos passando por esse momento de transição, é um momento difícil, mas é um momento de transição, não é? Onde todos nós estamos sendo testados. E nada mais importante nesse momento do que a gente falar de Jesus, lembrar de Jesus, não é isso? Lembrar de Jesus. E lembrar do nascimento de Jesus, não é? Lembrar do nascimento de Jesus. E esse nascimento ele se expressa de diversas formas, não é? Primeiro, a gente tem que lembrar que essa vinda do Messias, ela foi anunciada por muito tempo, não é isso? Ela foi anunciada pelos profetas, não é? E depois ela foi observada pelos três reis magos, não é? Já próximo ao nascimento dele, e isso foi um impacto muito forte na humanidade, não é? A humanidade, ela mudou, não é? A humanidade mudou após o nascimento de Jesus. Esse nascimento de Jesus, ele não foi uma coisa assim ao acaso, não é? Ele não foi uma coisa ao acaso. A vinda do Messias já vinha antes sendo escutada, vista, né? Que a gente fala assim, os profetas antigamente, eles falavam sempre, recebiam a mensagem de Deus, e é de Deus porque os profetas, eles eram médios, não é isso? Eles eram médios, eles recebiam informações, né, que hoje nós também temos hoje muitos médios, né? Temos um grande exemplo no Brasil, né, que foi Francisco Cândido Xavier, um grande exemplo para a humanidade na era contemporânea, né? Temos outros também no Brasil, não é? O Barçanufo, né? Então, isso, temos inúmeros, né? E temos outros tantos que a gente sabe que trabalharam nessa comunicação. Isso no tempo contemporâneo, né? Na era contemporânea. Mas no passado, a gente pode fazer um parênteses aqui, que a gente teve um certo distanciamento dessa comunicação, porque o mundo, houve uma transformação, e essa comunicação quase que direta, não é? Com os espíritos, e constante, não é? E intensa, não é? Ela sofreu um certo distanciamento. Mas naquela época do passado, não é? Antes de Cristo, por exemplo, a gente tem os profetas, né? Que já Isaías, 700 anos antes de Cristo, Isaías, né? O profeta Isaías, ele já previa que Jesus ia nascer
através de uma virgem, né? Através de uma moça virgem, né? E, e seria ali na cidade de Belém, esse nascimento, né? Então, o Isaías, ele conta a época do nascimento de Jesus e que seria através de uma virgem, né, esse nascimento. Então, já prevendo, né, isso aqui, gente, é uma das histórias, né, confirmadas, está na Bíblia, que comprovam as profecias, né, que marcavam, indicavam o nascimento do Messias. Não é isso? E diziam que ele ia nascer entre os povos, né? Já dizia isso também, né? E antes mesmo já se tinha várias profecias que a gente pode estudar. A gente tem na Gênese, né? A gente tem na Gênese essa informação, né? No capítulo 3, né? Item 15, tem isso aí. Tem nos Hebreus, no capítulo 10, a gente pode ir lá pesquisar isso, item 4. Tem em Timóteo, segundo Timóteo, tem nos Gálatas, né? No capítulo 4. Quer dizer, são inúmeros. Tem Samuel, né? Confirmado pelos apóstolos, né? Mateus confirma isso no capítulo 1, item 1 a 3. E tem também o Miqueias, né? Que também o Miqueias, ele conviveu, é uma época de Isaías, né? E é confirmado isso por Mateus, tá? Lá em Miqueias, no capítulo 2, no livro de Miqueias, né? No 2, item, capítulo 5, item 2. Então, são os profetas anunciando, não é? A vinda do Messias. E é interessante que, quando chega mais próximo, a gente tinha os três reis magos, né? E eles eram, assim, como se fossem monges, pessoas espiritualizadas que viviam, eles eram astrônomos, né? E viviam pesquisando, né, como seria essa vinda do Messias, né? E essa vinda do Messias, eles observavam as estrelas, porque, veja, hoje em dia, o Emmanuel, a gente já, através do Espiritismo, a gente tem obras que falam, né, no mundo espiritual, né? Como diz Emmanuel, rezam as tradições, né, nas obras de Emmanuel, A Caminho da Luz, ele fala disso, que havia uma preparação para a vinda do Messias. Uhum. E essa preparação no mundo espiritual, não é? Então, o corpo, imagine o corpo de Jesus, né? Como seria? Porque todos nós, assim, a gente que estuda a doutrina espírita, mas é importante que a gente fale em algum detalhe, porque alguém pode observar e assistir isso aqui pela primeira vez e não encaixar direito. Mas vejam, nós estamos num mundo de provas e expiações, né? O mundo, e hoje é fácil de entender, as crianças já observam que no mundo, no universo, existe bilhões e trilhões, né, até trilhões de estrelas e, consequentemente, planetas. Não é isso? Então, hoje não é difícil, não precisa ser hoje um observador. Teve uma época na humanidade que a gente olhava para as estrelas e naquela época a gente pensava até que eram as luzinhas que feito no Natal agora, que alguém criou, botava para iluminar, fazer as luzinhas, suas lâmpadas, porque a gente não tinha nem uma capacidade de observação. Algumas pessoas mais ousadas aí começavam a observar a astronomia, as estrelas, né? Mas veja como é. Hoje, então, eles aprendiam muito através da astronomia, muitas coisas, tá? Só que a maioria não. Só que hoje a gente hoje não precisa nem ser um astrônomo, né? Porque hoje a gente tem institutos, não é? Tecnologia, né? A gente tem aí satélites, né? Telescópios que a NASA, por exemplo, e outros países aí estão, inclusive o Brasil participando, estão indo ao espaço observar. E hoje já se observa galáxias e galáxias e universos. Então, até uma criança hoje sabe que
a nossa casa não é só a terra, né? Porque Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu Pai. Jesus dizendo, né? O nosso lema de hoje, nosso mestre, né? Nosso personagem maior, né? Que a gente até pede, fala com satisfação, né? Mas a gente até assim pede aquela permissão da espiritualidade, dos nossos anjos, dos trabalhadores espirituais, né? Para que a gente, com a nossa pequenez, com a nossa possibilidade mínima, possa falar aqui do mestre, né? Pedir essa permissão para que a gente possa comentar sobre essa luz grande que veio, né, nos ajudar, nos renovar. Então, quando ele veio, sabendo que aqui é um mundo, veja só, é um mundo de segunda categoria, e eu digo de baixo para cima, né? Não é segunda como de a melhor, né? Nós estamos subindo ainda na segunda categoria, porque é um mundo de provas e expiações. Depois, só para falar um pouquinho do que foi a vinda de Jesus. Depois nós iremos para o mundo de regeneração, depois mundos felizes, não é isso? Mundos celestiais, não é? E assim por diante, até chegar à escala maior. E a gente nem imagina que escala está Jesus. Um espírito puro, luz plena, não é? Luz plena, porque nas obras de Emmanuel, ele fala que Jesus, ele é administrador, não é? Da galáxia. E há obras, já quem diga, já até que mais do que uma galáxia, tá? Porque quando a pessoa, o espírito, tem capacidade, ele consegue administrar não mais, né? Porque a capacidade dele de amor, de luz, né? De compartilhamento é tão grande, ele pode abranger, não como forma de acumular poderes, não é isso não, como forma de orientar espíritos necessitados, né? Então, já se sabe, através do mundo espiritual, que ele é o governador da galáxia, né? Então, imagine um espírito que tem a capacidade de formar a Terra, porque também está dito nas obras, né, de Emmanuel essa capacidade, né, a Caminho da Luz e outras obras onde Jesus ele foi o construtor da Terra, né? Então, será que é à toa que a gente diz assim, Deus, né? A gente tem essa observação e forma de entendimento de que Jesus é Deus. Mas imagine se não seria lógico, né? Um espírito tão evoluído, porque quem de nós pode ver Deus cara a cara, né? Deus assim, conversar com ele assim. Claro que Deus ele está em tudo, né? Está em todos. É uma forma de a gente entender a presença de Deus conosco. Mas Jesus se comunicava direto. Dizem, a gente chama assim, que ele era o médio de Deus, né? Ele era um comunicador direto com Deus. Então, imagina um espírito desse, ele vir para um mundo de provas e expiações, que é um mundo muito denso. Os mundos, eles são formados, não é? De acordo com, tem duas evoluções, a do próprio mundo, não é? E a dos habitantes, seus habitantes. Então, quando a gente está numa faixa evolutiva mais baixa, moralmente e intelectualmente, muitas vezes, principalmente moralmente mais baixa, a gente habita um mundo mais denso, é natural, é fácil de compreender, não é? A gente é mais materializado, né? Mais grosseiro, materialmente falando, e moralmente também. Então, a gente vai habitar aquele planeta que tem a ver com a o nosso nível evolutivo moralmente. Então, o mundo de provas e expiações é um mundo denso, né? O mundo vai se depurando, os seus moradores, os seus habitantes, os seus espíritos vão evoluindo moralmente, não é? E irão habitando outros mundos mais depurados, né? Mais depurados. E assim vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. Jesus é um espírito divino, como existem mundos divinos. Então, mundos crísticos, né? Mundos crísticos, mundos divinos e mundos crísticos. Então, são
habitados por espíritos divinos e espíritos crísticos. Os espíritos crísticos, um Cristo é um espírito co-criador. Por isso que ele dizia assim, eu e meu pai somos um só, porque ele passou a ter identidade com Deus, né? Ele é um espírito evoluído, que ele chegou a dizer, ele não disse eu sou Deus, ele disse eu e meu pai somos um só. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. E o que é esse por mim? É seguir as orientações dele, não é? Vai e não peque mais, né? Ele dizia lá para a mulher, não é? A prostituta, e não era que queriam apedrejá-la, e ele, ainda aqui entre vós não tem pecado. Então, quem não tiver pecado, não atire a primeira pedra. Então, para dizer que ele, nesse momento, veio encarnar num mundo de provas, um mundo denso, um mundo de provas e expiações. Porque isso, pelo amor, né? Pelo amor, ele tem tanto amor por nós, né? Que ele veio, houve uma preparação, claro, houveram vários espíritos, Abraão, Moisés, não é isso? Vieram sendo João Elias, não é? Que é João Batista, são espíritos que vieram preparar a vinda dele, não é? Vieram deixar o mínimo. Você vê o caso de Sócrates, né? Sócrates, que viveu 500 anos também antes de Cristo. Então, era um espírito que ele já tinha uma capacidade reflexiva do que é a moral, né? É tanto que ele deu, a sua vida, ele praticamente entregou para não abrir mão do seu raciocínio moral, do seu pensamento, né? Porque ele não queria entrar num processo de corrupção, onde ele poderia ter sido libertado, porque ele ia ser morto, né? Por um julgamento lá, ia ser morto, né? E ele não ele poderia muito bem, os amigos dele, não, a gente dá um jeito aqui, só que então, se eu fizer isso, eu vou estar, tudo que eu fiz na minha vida, tudo que eu ensinei, veja que a gente está falando isso aqui, tudo é para o nosso ensinamento, gente. Tudo é para que todos nós estamos passando por esse processo de aprendizado. Todos nós, não é? Todos nós. Eu me lembro que o Papa, quando esteve aqui no Brasil, ele teve a oportunidade, não sei se todos vão lembrar, né? Mas ele disse, rezem por mim. Não, o Papa, né? Rezem por mim. João Paulo II. João Paulo, se não me falha a memória, foi o próprio João Paulo disse isso, né? Teria dito isso, né? Então, rezem por mim. É bom a gente checar isso, que eu escutei isso na imprensa, né? Então, no caso, você vê um espírito evoluído, uma pessoa que chega a ser Papa, né? Como o Francisco agora, né? O Papa Francisco. Então, somos todos nós humanos. Por quê? Porque vivemos num mundo de provas e expiações. Você vê um dos apóstolos, né? Um dos apóstolos que negou, é um espírito também evoluído, veio para trabalhar com Jesus e também negou Jesus, está mostrando para a gente que todos nós estamos em fase de evolução. Né? E Paulo de Tarso, né? Porque é interessante que a gente, no decorrer dessa conversinha, dessa reflexão, nós, falando de Paulo de Tarso, se a gente perguntasse a Paulo de Tarso quando foi que, para você, que nasceu Jesus, né? A Paulo de Tarso. Paulo de Tarso quer dizer o quê? Foi há 30 anos atrás, quando ele foi concebido? Não, Paulo de Tarso iria dizer, provavelmente, que para ele, Jesus nasceu lá na estrada de Damasco, não foi? Quando nasceu Jesus, o nascimento de Jesus, então o nascimento de Jesus para Paulo teria sido na estrada de Damasco, porque antes Jesus era um adversário, né? Paulo de Tarso via Jesus como um adversário. Isso no decorrer aqui
a gente vai voltar a tocar nesse ponto. Será que Jesus nasceu para a gente há 2000 anos atrás? Não é? Quando foi concebido naquela manjedoura? Será que ele nasceu lá? Nós estamos comemorando aqui o Natal, que é muito bom. Eu gosto, né? O Muito bem. ambiente, o clima É, natalino, né? Tão gostoso, familiar, né? muito bom. Muito bom. Não é isso? É, esse é um clima natalino que se a gente pudesse se esforçar um pouco para viver esse clima, né, durante todos os dias de nossa vida, seria muito bom. Mas nós temos dificuldades para isso. Mas estamos aqui nesse exercício de aprendizado. Então, voltando, Jesus, quando ele veio encarnar aqui, ele teve que ter uma preparação, como ele é um espírito crístico, não é? Ele é um espírito que está em relação direta com Deus, não tem muita lógica, materialmente falando, que esse espírito viesse para cá, não é? E tivesse essa facilidade em termos físicos, né? Se ele viesse direto. Então, também não é difícil da gente compreender de que ele teve que ser preparado, não é? O espírito, a luz, para voltar, para descer, não é? Descer a nossa condição física. Então, uma estrela, você vai pegar uma estrela, né? É o Sol, né? Uma Centaurus, pegar uma estrela e reduzir ela para botar aqui no abajur. Estrela, né? Uma estrela, pegar ela e pegar a luz dela e condensar aquela estrela para colocar aqui no abajur. Seria mais ou menos essa analogia. Seria Jesus vir, né? Que é um espírito de muita luz, a luz dele expande. Gente, tem uns personagens que a gente poderia tomar como um exemplo aqui, não é? Por exemplo, Sai Baba, tem outros É, tantos que a gente pode falar, na Chico Índia. Xavier, não é? E eu posso estender mais um pouquinho aqui. Eu estou falando de Sai Baba e de Chico Xavier, porque a gente tem relatos que falam disso, né? Que Sai Baba chegava num lugar e o ambiente, né? Ele mudava. O ambiente ele mudava. Ele tinha uma expansão, né, de luz que mudava o ambiente. E Chico Xavier também, a gente tem relatos disso. Não sou eu que estou aqui conversando, né, trocando, refletindo, falando de Jesus, falando dos grandes espíritos, né, os auxiliares de Jesus, porque todos nós podemos ser auxiliares de Jesus, cada um, não é? Cada um No lá seu no seu nível. pequenininho, não é? Mas cada Aham. um pode ser. Então, Chico Xavier, né? Sai Baba e outros, chegam a Madre Teresa de Calcutá, todos são espíritos auxiliares do mestre, são espíritos que acordaram, né, para esse trabalho do mestre, porque ele disse: se quiseres, né, me seguir, né, se despoja de tudo que tens. E o se despojar para seguir ele. Então, quando ele veio, para ele vir, ele teve que se condensar nesse corpo físico, porque Jesus não tem mais necessidade de corpo físico, né, gente? A gente não vai imaginar que um espírito desse precisa mais de um corpo desse, né? Naturalmente, não é difícil a gente compreender isso, mas para ele descer, ele teve que ser preparado para. Por quê? Porque um corpo desse, ele não é fácil de um espírito desse habitar Sim. no corpo desse, né? A forma de constituição celulares, orgânicas, né? Não é própria para um espírito desse, né? Então é tanto que imagina, né? O centurião foi pedir para ele curar o seu servo, né? O centurião, o soldado romano, né? O chefe Foi. da guarda romana. E ele disse, mesmo assim: mestre, não precisa que tu vá na Na minha minha casa. Dizei uma só palavra, né? E meu servo será curado. casa. Vê que capacidade, até que Jesus disse assim: toda Israel, eu nunca tinha visto fé tão grande, né? E ele disse: vai, o servo está. Porque ele disse: se eu posso dar uma ordem a meus soldados, e eles vão lá e cumprem, eu que não sou ninguém, né? Como nós aqui, que a gente pede uma coisa, pede outra, pede para fazer isso, um chefe pede para fazer aquilo, pelo outro,
né? Se eu faço isso, ele percebeu, ele entendia a grandeza de Jesus. Ele disse, tu pode, mas ali Jesus fez mesmo, mandava. E para dizer que a luz dele expandia, né? E em qualquer lugar, bastava fé, como ele dizia, tua fé te curou, né? Então, a luz dele era muito forte, então, para ele habitar esse povo. Então, já reza pelo mundo espiritual, que Jesus teve que se preparar para descer. E quando chegou mais próximo, né, o ambiente da Terra ele começou a ser modificado. As estrelas, que hoje a gente não tem muito costume de observar apenas pelo Google, mais, né, principalmente porque fica difícil na cidade, mas existem os instrumentos, né? Mas na época existiam os observadores, os astrônomos, que verificavam. E as estrelas mudavam, o ambiente mudava, o movimento, diziam qual era o movimento. Então, os três reis magos, eles estudaram o movimento das estrelas e eles sabiam onde Jesus ia nascer e em que época ia nascer. Incrível, né? Para a gente é incrível, mas para eles tinham informações mediúnicas disso, né? Existem escritos antigos que falavam já nisso. Então, eles acompanharam e localizaram, né? Quando Herodes, né, mandou, né, matar todas as crianças, né, porque alguém disse a ele, ele não sabia, alguém disse a ele que por ali, naquela região, teria nascido o rei, né? O rei, seria o Salvador, o nosso Salvador, quem veio nos ensinar a nos salvar. Salvador nesse sentido, tá, gente? E ele é o Salvador à medida que ele próprio vem para nos ensinar o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não posso aqui cruzar os braços, né? E dizer, não, eu vou ficar aqui de braço cruzado, porque Jesus disse que quer me salvar, não é? Então, isso aí é um trabalho dele, eu não tenho nada a ver com isso. Ele não fez o Salvador? Então não é bem assim, né? A gente tem que se movimentar, porque o mundo é movimento, né? É dinâmico, a evolução. Então, quando Herodes veio fazer a perseguição para matar todas as crianças até 2 anos, é que tomou conhecimento, né, que ali teria nascido, né, o Messias. Teria nascido o Messias. E quando ele, próximo a nascer, não é? Ele próximo a nascer, que Isabel, que era a prima, né, de Maria, né? Não é isso? Ele, nesse momento que Maria foi visitar Isabel, né? E a Isabel estava grávida de João, né? João é evangelista, não é isso? Então, ele foi que aconteceu, o João Batista, não é isso? O João Batista e o João Evangelista. Foi o João Batista que estava na barriga e se mexeu, né? Porque Jesus estava ali, né? No ventre de Maria. Né? Então, fazer a força desse Espírito, né? Que é tão grande. Então, o nascimento de Jesus é uma coisa para a gente, assim, ícone na humanidade. Toda a história da humanidade, 2000 anos depois, a gente precisa acompanhar esse mestre, essa luz que foi vinda na Terra para nos ensinar e nos guiar, né? Porque ele disse que só depois de levar a última ovelha, né? Ele não vai nos esquecer, vai levar todos nós, né? Vou preparar a casa e quando estiver pronto, vou preparar a morada e virei, né? Vos buscar, todos nós, né? Então, o impacto que esse Espírito trouxe para nós é fundamental. É tanto que a gente hoje precisa perceber esse nascimento de Jesus, né, em nós, porque a história e o impacto, né, dizem que a luz dele, ele tinha o Públio Lentulus, né, que era um senador romano, né, existe uma carta dele, né, existe uma carta impressa num papel
de cobre, lá uma folha de cobre, né, esse tipo de elementos, e ele fala de Jesus, né? Ele fala de Jesus, isso é histórico. E ele diz que é um homem incomum, que os olhos dele brilham, segundo a carta que ele fala, né, brilham de tal forma que você, das duas coisas, você tem que amá-lo, né, ou temê-lo, porque a luz é muito forte. O semblante, a pele, tudo era belo, 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 belo. Ele faz até uma relação belo como era a Maria, sua mãe, né? Mas ele era um ser incomum, é essa carta que ele diz, é um homem de virtudes, é um homem de virtudes, um homem, ele dizia lá, que cura, né? Que cura, que ressuscita, né? O ressuscitar, que ele chegou a ressuscitar alguns corpos, né? Algumas pessoas, e que estava, o Espiritismo explica, né? Que aquele ser, ele estava ainda em fase, né, de transição, né, e sim, já poderia estar até morto, como a gente vê alguns casos aqui de pessoas que já foram até enterradas, né, e ainda poderiam viver. E Jesus via tudo, né? Ele, quando criança, ele ressuscitava, porque tem história dele quando criança, porque ele teve que ficar, o papel dele era tão grande na humanidade, que ele não pôde ser exposto de repente, porque ele já era, a família dele, José, já era chamada a atenção por algumas coisas que ele fazia, por algumas coisas que ele fazia, né? E isso chamava atenção, né? Porque, vamos supor, um passarinho morto ele fazia voar, reviver e voar, um bonequinho de barro ele fazia virar um passarinho e voar. Tem histórias, né, contadas disso, né? Então, muitas eu vi histórias também que ele, quando criança, curou outra criança, né, que teria sido a vizinho ou primo dele, teria até morrido, e ele foi lá, pediu licença à família, e essa criança ressuscitou, voltou a viver, né? Então, são inúmeros, a gente não sabe nem 0,01% do que Jesus fez da sua capacidade. Então, quando ele veio, ele veio e ficou, de certa forma, né, a gente sabe, enquanto criança, ele, enquanto adolescente, ele ficou, de certa forma, isolado da vida pública, né, porque se ele se expusesse, ele fatalmente, o que aconteceu com ele no Calvário, né, o que aconteceu teria acontecido antes, né? Teria acontecido antes. É tanto que naquela festa que ele transforma a água em vinho, né? Ele diz, minha mãe, eu não chegou ainda o momento, né? Ele fez aquela transformação, mas ele estava próximo a chegar a esse momento, mas não teria chegado. Mas as notícias, onde ele teve que, em algum momento, nos 3 últimos anos de sua vida, ele teve que intensificar e fazer, né? Fazer o que ele vinha fazer, que estava tudo escrito nas profecias. Então, quando chegou nesse momento que ele veio, né? Ele veio, foi difícil, né? Para ele encarnar. Mas dizem também que tudo isso está em obras espíritas, a gente tem inúmeras obras no Espiritismo que fala desse processo reencarnatório. Diz que o corpo dele não aguentava tanta luz, tanta pressão da luz que tinha, da força que tinha aquele espírito, né? Então, quando a gente percebe, né, essa força de Jesus, aí a gente vai olhar hoje e dizer por que 2000 anos se passaram e a gente, cada dia que passa, por mais que a gente se distancie, os dias passam, os anos passam, os milênios passam, e a gente volta para, de algum momento, compreender que o caminho é ele, o caminho, a verdade e a vida. Então, o nascimento de Jesus é um fato importantíssimo para toda a humanidade, né?
o próprio Gandhi, que não era católico, né? Não era cristão, né? Ele se expressou e disse se destruíssem todos os livros da humanidade, né? Se acontecesse algo, que destruíssem todos, e restasse apenas o sermão, né? Do monte, né? Então a humanidade não teria perdido nada. Então, você vê a mensagem, né, de tão forte que é esse Espírito. E aí nós perguntamos, né, como se perguntar para a Madre Teresa de Calcutá, quando foi que nasceu Jesus, né? E aí uma vez foi perguntada a ela, né, onde é que está Deus? Ela disse, Deus para mim está em você. Então se perguntasse a ela, né, quando nasceu Jesus, ela disse, nasceu Jesus no momento em que eu quis cuidar de você. Para mim, Jesus tem o quê? A consciência dela, o sentimento de que houve a transformação. Então, se perguntar para cada ser, né, de nossas vidas, quando nasceu Jesus, cada um vai ter sua resposta. Para nós, quando foi que nasceu Jesus, né? Então, a gente, inclusive, ainda está, esse nascimento de Jesus, porque, veja, Paulo de Tarso, Jesus nasceu para ele na estrada de Damasco, né? Ele teria dito, porque antes Jesus não era ninguém para ele, pelo contrário, era um adversário. E ali, naquele momento, é um momento simbólico, porque Jesus perguntou a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues, né? E Jesus sabia com quem estava falando, porque era um espírito muito preparado para o desenvolvimento espiritual, mas ele estava com o entendimento equivocado, né? Então, quando ele sofreu aquele choque, porque muitas vezes Jesus só nasce para a gente quando a gente leva um choque. Não é isso? Às vezes a gente vai ler o Evangelho, vai para a missa, assistir uma palestra, né? E é muito bonito, tal, mas nascer mesmo para a gente se transformar e ter a capacidade de rever, né, os nossos pensamentos, comportamentos, né, atitudes. A gente só vai, às vezes, conseguir essa transformação com alguma situação que a gente passar. Porque, enquanto isso, a gente está inerte. Muitos de nós, né, estamos inertes. Eu acredito que a grande maioria está, uns mais ou menos, né? Mais ou menos. Uns conseguem fazer o que Madre Teresa, acordar mais cedo, enxergar o nascimento de Jesus mais cedo, né? Ou, né? Antes de desencarnar. Uns conseguem com mais facilidade, outros não. Outros precisam ainda de uns, a gente gosta de dizer, um puxão de orelha, né? Puxão de orelhas para poder, né, enxergar o caminho certo, porque a gente é meio teimoso, né? A gente quer a vida fácil, não é isso? Então, quando Jesus vai nascer para a gente? Quando é o nascimento de Jesus? Claro, a gente conhece essa história, né? A história dos profetas, o nascimento, tudo claro, tudo escrito, tudo previsto, não é isso? Então, o nascimento de Jesus, histórico, a história do nascimento de Jesus, a vinda de Jesus, é importante para a gente saber que o Salvador veio, ele veio nos conduzir. Mas agora, não, agora o nascimento de Jesus é um trabalho que nós temos que fazer dentro de nós, não é? E a gente vai fazer a gente vai conhecer e entender esse nascimento de Jesus de algum momento. Vamos ter que entender esse nascimento. Então, que a gente procure que esse nascimento de Jesus em nós se dê de uma forma mais consciente, que nós busquemos, né? Porque a oportunidade que nós estamos tendo aqui, não só nessa conversa reflexiva, que é muito importante, a gente tem N obras aí para buscar essas informações, mas que a gente possa arregaçar a manga de alguma forma e fazer alguma coisa diretamente no centro espírita, numa igreja, não é?
num hospital lá diretamente, de alguma forma a gente possa fazer. E quando a gente ainda assim não tivermos essa capacidade, que a gente possa então fazer com quem está mais próximo de nós, dentro de casa, no vizinho, no trabalho, né? A gente consiga fazer essa transformação dentro de nós. A gente tem inúmeras, os Espíritos dizem que tem grandes, inúmeras oportunidades de mudança e de conhecer Jesus, e de conhecer esse nascimento, e fazer com que Jesus, um pouquinho dele, cada dia, nasça no nosso coração. Agora é preciso vontade, né? E a gente vai acordar de todo jeito. Ou acorda, levanta direitinho, o sol amasseia, a gente acorda, ou vai tocar uma campainha bem forte, ou alguém vai dar um beliscão e acordar a gente. Vai acordar para Jesus, a gente vai ter que acordar para Jesus. Não é isso? É isso aí. Pronto, recomendo, né, para todos nós que a gente busque esse nascimento de Jesus em nós, né? Que a gente descubra a cada dia o que foi que eu fiz para descobrir esse nascimento de Jesus. E o que foi que eu não fiz? O que foi que eu fiz diferente, né, de descobrir ele, para que a gente vá buscando e encontrando esse nascimento a cada dia. E essa reforma que nós estamos em busca de oportunidade é o que não falta. Uma das grandes é o NEAM, que a gente pode participar na nossa parcela. Nós temos uma oportunidade que nós temos. Com certeza, Dimas. Gente, agora deixa eu dar uns avisos para depois você fazer a prece final, ok? Aguarde só um pouquinho. Bem, todas essas palestras, né, são gravadas nas redes sociais e sendo no Instagram do NEAM, como também no YouTube, né? Sim, Roberto avisou aí que os nossos plantões mudaram, os plantões do NEAM mudaram. Na próxima semana, essa semana continua como está, mas na próxima semana, na segunda-feira, dia 21, vai ser de 14 às 16h30, e na quarta-feira, 23, de 14 às 16h30, porque na quinta já temos a véspera de Natal, né? E a sexta é dia de Natal, dia 25. Aí, na outra semana que antecede o Ano Novo, vai ser na segunda-feira, 28, das 14 às 16h30, e no dia 30, na quarta-feira, das 14 às 16h30. Vai ser os plantões para receber as doações, sejam elas em donativos, como também em valores, né, para ajudar o NEAM nessa campanha que o NEAM faz todo mês com o pessoal, né, das vovozinhas. Agora também da questão das palestras, né, da campanha do quilo, todos os domingos, das 7h30, no NEAM, usar vestimenta adequada, como avisei antes, agora vou avisar novamente, usar calça comprida, camisa e blusa de manga, sapato confortável, né, porque as pessoas vão fazer a campanha presencial, usar máscara e álcool, né, na campanha do quilo. Como também temos o evangelho todas as segundas-feiras. Eu só não sei bem o horário, mas aí o Roberto pode confirmar. Se não me engano, é das 8 às 9 horas, aberto ao público. É só entrar no WhatsApp do NEAM e procurar saber. Eu acredito que o horário é esse. Eu não me confirmei. É toda segunda-feira, das 8 às 9 horas, o estudo do evangelho, né, com a participação do público. Todos que entrarem vão participar. Temos essa campanha do quilo, temos também os plantões, o link também está no WhatsApp do pessoal que quer fazer o tratamento, né, dá o nome da pessoa que precisa do tratamento à distância, como também o endereço, né, o nome da pessoa e o endereço, e assim que a pessoa passar essa mensagem com esse pedido, sair para poder dar oportunidade para outras pessoas entrarem. Então, é só agradecer a você, Dimas, por essa palestra. O nascimento de Jesus é muito importante. Quando você falou aí que estamos na transição, né? Estamos na transição com dor, viu? Com dor mesmo, para a gente aprender. Essa é uma transição com dor, né? Então, vamos com dor mesmo. Mas é isso mesmo, né? Se não for pelo amor, vai ter que ser pela dor. Então, estamos aí, né? Vamos pedir a você para fazer a prece final, agradecendo a todos que estão aí presentes, nossos irmãos encarnados e desencarnados, né, que tenham boa noite, que durmam bem, com muita luz, com muita saúde e cuidado, né? Muito cuidado, porque ainda estamos em pandemia. Agora pode fazer a prece final. Obrigado. Vamos refletir essa comunicação, buscar essa comunicação, né? E no final a gente
vai fazer aquela prece que o mestre, nosso grande amigo, né? Nosso grande enviado de Jesus, de Deus, aliás, que veio para nos orientar e nos guiar, tá certo? Então, vamos fazer aquela prece que ele nos ensinou no final. E, no momento, vamos dar aquela respirada. Quem quiser fechar os olhos, fique à vontade, né? Para que a gente possa pedir essa força, né? Como o Leonis falou aí, estamos passando por muitas dificuldades, né? Na minha família mesmo aconteceu o desencarne. Então, foram tantos e tantos gente sofrendo no mundo todo. Então, a gente precisa pedir esse apoio, agradecer pelo que a gente pode fazer ainda, que já fez, o que pode fazer ainda, a oportunidade que a gente está tendo, e pedir, não só por nós, mas por tanta gente que sofreu e está sofrendo, né, nesse momento. Então, que a gente possa buscar essa comunicação, né, com os nossos anjos da guarda, com os mentores, né? Então, com toda a espiritualidade individual, familiar, e que a gente possa sempre se conectar com eles e agradecer uma oportunidade dessa que nós estamos tendo de falar sobre Jesus. E vamos, então, fazer a prece, né, que ele nos ensinou, não é? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, não só o material, mas o espiritual principalmente, que seja feita a tua vontade, não é? E venha o pão nosso de cada dia, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, não é? Então, que a gente possa continuar, não é? E continuar esse trabalho e esse relacionamento com Jesus um pouco mais a cada dia. Assim seja. Que assim seja. Eu tenho uma mensagem de Bezerra de Menezes para encerrar, porque você falou do nascimento de Jesus. Sempre que te decidas concretizar ideias e planos na exaltação do bem, recordas de Jesus, o governador da terra, que começou seu apostolado da redenção humana no obscuro recanto da estribaria. Bezerra de Menezes. Muita paz para todos, boa noite, durmam bem e cuidem-se, Boa noite, irmãos. Boa noite. Obrigado. Até amanhã com um novo Jesus trabalho. esteja conosco. Obrigada a todos. Assim seja. Assim seja. Obrigado. Assim seja.